Meu nome é Diego Pinto Hornburg, RA 250254, orientadora Thalia Simões dos Santos Ximenes, matrícula 304003. Nesse vídeo eu vou estar falando um pouco mais sobre minha pesquisa de mestrado, visão computacional empregada à contagem de moscas em armadilhas em ambientes agrícolas. Bom, trazendo um contexto, as moscas das frutas, que são de diversas espécies, são pragas críticas e que causam danos e perdas a produções ao redor do mundo. Ou seja, são insetos, né, que atacam pomares, né, elas utilizam das frutas para realizarem as suas pupas e acabam causando perdas nessas produções, né? Além disso, por ser um inseto, por ser uma praga, né, e elas serem encontradas em algumas regiões, existe um controle rigoroso de exportações em todo o mundo para evitar que essas pragas locais, por exemplo, uma mosca que fica numa certa região, se prolifere em uma outra região a partir de exportações dessas frutas, né, ao redor do mundo. Então, aí causando desequilíbrios ambientais e também perda de produção nessas outras regiões. Neste trabalho, eu vou trazer duas espécies principais que são pragas no Brasil. Uma delas é a Nastrefa fraterculus, que é essa mosca aqui do lado, que é uma mosca já nativa aqui do Brasil, né, que é uma praga. E a outra é essa Ceratitis capitata, que foi uma praga trazida para o Brasil. Ela é uma mosca de origem africana e que, devido à falta desse controle lá nos primórdios, fez com que ela viesse aqui para o Brasil e que ela se tornasse uma praga e também um grande ponto de perda, né, de produção agrícola no Brasil. Com a chegada da agricultura 4.0, novas oportunidades de automação surgiram e com a utilização de ferramentas de automação e de visão computacional, novas maneiras vêm surgindo aí para fazer o controle desse tipo de praga. Bom, trazendo aqui um pouco mais sobre as armadilhas de moscas como identificadores, atualmente as armadilhas de moscas, elas não servem para controle, né? Eu digo, você não vai conseguir capturar as moscas, matar todas as moscas de uma região utilizando uma armadilha de mosca. Ela serve mais como um identificador. Então, a mosca, se existe a presença da mosca naquela região, essa armadilha vai acabar pegando essas moscas e daí assim você pode utilizar de pesticidas, né, para conseguir acabar com essa praga. Então ela é mais como um identificador. A armadilha McPhee, que é esse modelo que eu trouxe aqui na imagem que vai ser trabalhado ao longo da pesquisa, originalmente ela é uma armadilha em que é colocado uma substância atrativa aqui dentro dela, e daí pela cor da armadilha mais o cheiro dessa substância faz com que a mosca seja atraída, ela entre aqui por baixo e ela fique presa aqui dentro, né? Porém, né, atualmente como é feito esse sistema, basicamente toda a parte de identificação dos insetos que entraram na armadilha, porque não são só moscas que acabam entrando na armadilha, entram mariposas, entram outros insetos também. O dono do pomar, né, quem está fazendo o controle, vai ter que realizar a contagem dessas moscas manualmente, então ele vai ter que abrir a armadilha, vai ter que identificar a espécie e vai ter que realizar a contagem. Hoje, a contagem é de uma mosca dia durante uma semana, já é um sinal de alerta e necessidade de controle. Então, ele vai ter que ficar fazendo essa manutenção, né? Colocando atrativo, observando a armadilha de tempos em tempos para poder identificar esse sinal aí de uma mosca dia durante uma semana. Bom, a ideia do projeto é trazer, né, uma armadilha de mosca que tem essa parte de visão computacional para contagem e detecção das moscas, né, utilizando aí uma câmera. Então, aqui trouxe o meu protótipo. Nesse protótipo é acoplado uma câmera nessa entrada, né, onde as moscas entram na armadilha. E daí, assim, é possível realizar a identificação, né, desse inseto. E daí, caso ele seja uma mosca, realizar a contagem de maneira automática para passar depois para o produtor rural, caso isso se torne uma praga, né, caso um número grande de moscas passe por ali em um certo período de tempo, seja feita essa identificação. Para a parte de todo o processo foi utilizado um microcomputador Raspberry Pi 4,
Aqui é um exemplo de como ela fica no campo, que ela basicamente realiza toda a parte de processamento. Como funciona? Basicamente, né, a mosca ela vai entrar na armadilha e vai ter uma linha central aqui na câmera. Essa linha vai realizar a detecção de movimento, então caso tenha um movimento que passe por essa linha, ela vai tirar uma foto. Essa foto vai passar para um classificador, que basicamente é um detector mais leve. O que seria um classificador? O detecção de espécie ela é um processo um pouco mais pesado, ele precisa de mais processamento. O classificador não, ele é mais leve e ele só identifica se é uma mosca ou não. Então, se for uma mosca, ele vai para o detector. Caso não seja uma mosca ou seja uma falsa detecção, daí para aqui no meio e não precisa tanto de processamento. Caso seja uma mosca, daí sim vai para a detecção de espécie. Aqui tem um exemplo, né? Esses quadradinhos aqui mostra onde está, né? Foi utilizado um banco de dados para poder fazer o treinamento desse detector de espécies. E basicamente aqui mostra a confiança de que aquilo é aquela espécie da mosca. Então aqui mostra, por exemplo, onde eu estou mirando a ceratites com uma confiança de 80%. Então, de acordo com o treinamento, ele identificou com uma certa precisão que essa aqui é uma espécie X ou Y de mosca. Bom, durante o processo também foram elaboradas algumas estratégias para impedir que sejam realizadas dupla contagens ou falsas contagens. Aqui do lado segue um fluxograma, basicamente como funciona, né, a estratégia. Basicamente um dos grandes problemas que a gente identificou é que a mosca ela entrava e ficava parada no centro da tela. Então aqui, ó, por exemplo, ela ficava parada no centro da tela e isso fazia com que muitas vezes fosse contada duas vezes a mesma mosca. Então, para isso, foi colocado um intervalo de tempo entre as detecções para que ele não ficasse contando sempre a mesma mosca. Como isso funciona? Aqui no fluxograma é mais fácil de identificar. Detector de movimento. Movimento da câmera? Sim. Classificador. Classificador identifica se é uma mosca. Sim. Vai para o detector de moscas. O detector de moscas identificou que é uma ceratites ou uma anastrefa? Sim. Então ele conta essa mosca, ele registra, mas ele somente registra. Daí ele dá um intervalo de tempo, é passado um classificador novamente. Se nesse classificador a mosca ainda estiver ali no meio, ele vai identificar a mosca. Ele depois vai para o detector. No detector, se a mosca está parada ali no meio, vai identificar que é uma ceratite ou uma anastrefa. Se o número de moscas na tela continua o mesmo, ele volta e faz um intervalo de tempo novamente. Agora, se o número de moscas aumentou, daí ele faz uma recontagem, né? A variável aqui faz uma recontagem e volta um intervalo de tempo. Quando a mosca sai da tela, daí o classificador vai identificar aqui, ó, mosca continua na armadilha? Não. Daí ele apresenta a contagem. Daí ele envia a contagem já revisada para o produtor rural. Então, basicamente era um sistema para evitar que fosse contada duas vezes. Outra estratégia também adotada era uma dupla verificação quando a porcentagem é intermediária. Então, muitas vezes a mosca ela entrava passando muito rápido aqui na tela e tirava uma foto borrada, né, no detector de movimento. A foto borrada ela conseguia identificar com uma confiança que tinha um inseto, mas ela não ainda era uma confiança muito baixa, uma confiança intermediária. Essa confiança intermediária, então, nesse tipo de caso, para ser identificada a mosca, é realizada uma dupla verificação. Então, é retirada outra foto. Se a confiança aí ela é uma confiança adequada, uma confiança boa nessa segunda imagem, então daí ela conta. Se for uma confiança menor do que a primeira imagem borrada, daí não tem muito o que fazer, daí ele não conta. Ou é porque a mosca não é uma mosca, ou nesse caso a segunda foto também saiu muito borrada e daí também confiança muito baixa faz com que daí tenha esse caso de não identificação. Bom, foram registrados já alguns resultados. O primeiro teste foi realizado em uma gaiola. Esse teste basicamente consiste em colocar as moscas dentro de uma gaiola. A gente colocou cerca de 200 moscas aqui dentro. Esse teste foi realizado no Instituto Biológico de Campinas, né? Que fica aqui, Instituto de Biologia, Instituto Biológico.
E basicamente, nesse instituto tem o Centro de Entomologia Econômica, em que tem um cultivo de moscas. Nele a gente colocou essa armadilha para uma situação de estresse, né, com muitas moscas ao redor, e cerca de 200 moscas foram colocadas, e dessas 200 moscas, durante o período de tempo, 76 entraram. Dessas 76 que entraram, 93,5% foi identificada com precisão. A eficácia do detector, né, chegou a 98% de precisão e a porcentagem maior de perdas aqui justamente era essa parte do intervalo de tempo, o que fazia com que algumas vezes fossem contado duas moscas ao mesmo tempo ou pelo intervalo de tempo que passava, entrava uma outra mosca e acabava não contando. Então, não foi na parte mais do detector, mas foi na parte desse processo aí de trade-off, de você dar um intervalo de tempo entre uma identificação e outra para fazer com que não seja contado duas vezes. E também foi realizado o primeiro teste de campo, em que o sistema atingiu cerca de 70% de precisão em testes, né? Nesse período foi identificado 24 moscas capturadas nesse primeiro teste, e dessas 24%, de 24 moscas capturadas, 70% foram identificadas com precisão. A maioria dos erros aconteceu justamente pelo fato do aquecimento da Raspberry. Antes não havia um cooler, mas já foi providenciado um cooler para o segundo teste, para evitar que a Raspberry esquente, né, em momentos que o sol está muito forte, e assim a operação dela se torna um pouco mais lenta. E também a memória da Raspberry enchia depois de um certo período. Então, dias rodando o código, foi identificado que o código simplesmente parava de funcionar. Então, de tempos em tempos, é realizado um reset no código para ele voltar a funcionar corretamente. Isso já mostrou que funciona. E assim, no próximo teste, pretende-se colocar essas em prática, essas melhorias em práticas e a precisão aumentar. Bom, agora entrando na parte de benefícios e perspectivas, um dos maiores benefícios é a redução de pesticidas, então passar pesticidas somente quando tem essa identificação de moscas e de maneira mais rápida, então a gente consegue atuar mais rápido para controle dessa praga e também direcionar onde está tendo infestações. Então, se está tendo só numa região do pomar porque aquela armadilha naquela região identificou, é passar no pesticida naquela região apenas em vez de em toda o pomar, né? Maior controle para exportação de produtos brasileiros para outras regiões. Então, essa ideia da armadilha inicialmente é para ficar em pomares, né? Mas assim a gente consegue controlar melhor a quantidade de moscas. Mas futuramente colocar em regiões sensíveis, né? Como por exemplo aeroportos, lugares de exportação, para identificar se há presença dessa mosca também nesses locais, que são locais que acabam fazendo networking com outras regiões do mundo. Além disso, esse projeto trouxe de oportunidade, né, abrir novos olhares para controle de outras pragas, né, como por exemplo pragas como mariposas, que são pragas que acabam atacando também produtos brasileiros, adaptar, né, a tecnologia de visão computacional para outros tipos de armadilhas para controle de outros tipos de inseto. A modelo McPhee, que foi apresentada nesse trabalho, ela é mais voltada para a parte de moscas. E os próximos passos da pesquisa é aumentar o dataset com fotos de moscas e de outros insetos, então aumentar o número de fotos de mosca que nós temos para aumentar a confiança. Além disso, conseguir fotos de outros insetos para criar um banco de imagens insetos e assim ficar o sistema conseguir identificar melhor o que é outro inseto e não contar com uma mosca também. Isso conforme deixando a armadilha no campo, novos registros vão sendo retirados e maior vai se tornando o banco de dados. Além disso, otimizar o hardware com painéis solares em campo para ele se tornar mais autônomo, então a armadilha não depender de uma bateria ou de um cabo, mas sim conseguir se manter na parte de energia sozinha. E também criar dashboards e alertas em tempo real para os produtores. Então, criar um aplicativo ou mandar um e-mail de maneira com que, quando aquele certo número de moscas forem identificados, ferramentas, né, que fazem com que o produtor rural consiga saber de maneira mais limpa, né, a informação, consiga identificar facilmente no celular ou no computador dele que está tendo controle de praga, que está tendo a praga naquela região.
Bom, esse foi a minha pesquisa. Eu encerro por aqui e obrigado pela atenção.